No vídeo anterior, né, eu havia dito que a guerra entre Irã e Estados Unidos estava esfriando. Porém, os países permaneciam ali em uma corda bamba. Parece que dessa vez as coisas estão querendo esquentar de novo, e isso acabou refletindo no petróleo, que subiu novamente aí acima dos US$ 84 por barril, né, uma alta aí de mais de 5% na semana. As negociações ali para reabrir o Estreito de Hormuz travaram de novo, né, e o Irã endureceu as condições que ele havia proposto aos Estados Unidos anteriormente. Uma outra informação que se liga totalmente a essa é que na reunião do Fed do dia 29 de julho, três diretores já tinham votado por alta de juros no fim de julho, citando exatamente esse risco aí do petróleo. E agora, com o petróleo subindo de novo, o mesmo medo acabou voltando. Eu vou te mostrar o raciocínio inteiro, passo a passo aqui, e no final eu vou mostrar a decisão que saiu hoje lá no Clube Quant. Mas vamos começar aqui por onde eu parei na segunda-feira passada. A leitura do vídeo anterior era de esfriamento. Irã e Omã estavam negociando ali as rotas de navegação pelo Estreito de Hormuz, né? E o Trump dizendo publicamente que o estreito ia reabrir em breve. Só que nessa semana aí acabou que a história virou. Na sexta-feira, dia 14 de agosto, o petróleo fechou acima dos US$ 80 por barril, uma alta ali de mais de 5% na semana. As negociações para reabrir o estreito travaram de novo e, como eu falei, o Irã endureceu as condições ali que ele já tinha colocado na mesa, né, para negociar com os Estados Unidos. Com isso, o governo americano subiu o tom também, né, com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, chegou aí a ameaçar o Irã com medidas econômicas sem precedentes. Do lado da oferta, a Agência Internacional de Energia reduziu a projeção de demanda global de petróleo, né, e alertou para o maior déficit de oferta dos últimos 5 anos. O que isso muda para a gente que investe em cripto? Petróleo caro é inflação chegando pelo lado ali da energia, né? A inflação chegando é o Banco Central americano ficando mais cauteloso quando o assunto é juros, né? E juros mais altos, historicamente, como eu sempre falo aqui, né, tende a ser negativo para ativos de risco, né? Então, essa cadeia inteira aí do barril de petróleo até o gráfico do Bitcoin já tinha aparecido com força, né, dentro do próprio Banco Central americano antes do petróleo subir essa semana que passou agora. Então, voltando lá na reunião, né, de 29 de julho, o Fed ele manteve a taxa ali de juros parado, né, na faixa ali entre 3,50 e 3,75%. De fato, não é nenhuma notícia ruim, né? Ruim mesmo seria ali o aumento da taxa. Porém, três diretores votaram contra a decisão da maioria, pedindo por um aumento ali de 0,25%. E o motivo declarado foi exatamente o choque de petróleo ligado ao conflito no Irã, com medo ali de que a inflação de energia, né, deixe de ser passageira e vire uma inflação persistente, né? Uma votação 9-3 dentro do Fed é bem raro, né, e é total reflexo desse período de indecisão que estamos vivendo aí atualmente. Normalmente o Banco Central ali caminha unido, né? Eles andam juntos, sempre voltam no mesmo sentido. Então, quando três diretores se posicionam abertamente, né, pelo lado mais rígido, é o próprio Banco Central, né, te avisando que o risco de juro mais alto está voltando a ser pauta na mesa, né? E agora com o petróleo subindo de novo, né, essa semana, esse mesmo medo que eles citaram meio que ganhou força. Agora o outro lado da moeda, né? Porque o Clube Quant ele sempre olha os dois lados, né? A inflação americana de julho seguiu desacelerando. O termômetro ali de medo das bolsas tradicionais, né, que é o índice VIX, ele segue aí na faixa dos 15% e o dólar fechou o mês anterior ali com quase 2% de queda, né? Só que tem um detalhe técnico que pesou mais do que parece. A curva de juros americana, né? Ela mede ali a diferença entre o juro de 10 anos e o de 2 anos. Nas últimas semanas aí, esse espaço abriu de um jeito específico ali que é conhecido como bear steepening, e historicamente pesa contra ativos de risco de prazo mais longo, né, que é justamente onde o Bitcoin se encaixaria aí. E por trás disso tudo, né, a quantidade de dinheiro disponível ali circulando no sistema financeiro americano, né, que é o que a gente chama carinhosamente ali de liquidez, encolheu US$ 190 bilhões em apenas um mês. Então,
Se a gente junta os pontos aqui com o petróleo subindo, 3 diretores do Fed já preocupados com exatamente esse risco, liquidez encolhendo, curva de juros ali mudando de formato contra ativos de risco, isso já seria o suficiente para deixar qualquer gestão mais cautelosa. Mas o dado mais forte da semana não veio do mercado tradicional, ele veio de dentro do próprio mercado cripto. Mas antes de eu te mostrar aqui o que apareceu dentro do mercado cripto, um recado rápido. Tudo isso que eu acabei de te contar, o raciocínio macro completo, com fonte e com data, é a mesma leitura ali que abre o comitê semanal da nossa gestão, todo sábado. Só que lá dentro do Clube Quant, os membros eles veem também os números, quanto exatamente está alocado em cada ativo e o que o nosso time ali de agentes decidiu fazer com toda essa informação que é passada. Aqui no vídeo eu te mostro o raciocínio. Então, lá dentro, além do raciocínio, você recebe o sinal com a distribuição direcionada ali para a nossa estratégia de investimento, Então, se você quiser fazer parte do nosso clube e investir aí da maneira correta, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então, continuando aqui, tudo isso aí que eu mencionei anteriormente refletiu de forma on-chain dentro do mercado de opções de Ethereum. Nossa equipe de análise técnica vem acompanhando o mercado de opções e o prêmio que os investidores pagam para comprar proteção contra quedas. Numa semana só, esse prêmio mais do que dobrou, saindo ali de 8,21% para 16%. Acima da volatilidade recente. É a leitura aí mais alta desde que o time de agentes começou a monitorar esse sinal. E o mesmo comportamento começou a aparecer também no Bitcoin. Então podemos traduzir isso como investidores com capital relevante comprando um seguro contra a queda e pagando caro por isso aí. Ao mesmo tempo, do lado institucional, os ETFs tiveram saída de dinheiro. Nessa última semana, aí, de 10 a 14 de agosto, saíram 385 milhões de dólares, mais do que o dobro do valor que utilizamos aqui como um sinal de alerta dentro ali de uma média de 5 dias. É o filtro aí que utilizamos justamente para não reagir a ruído. Sendo bem sincero aqui, se a gente olhar os últimos 10 dias de negociação, a soma ainda é positiva. A saída recente ainda não apagou ali a entrada forte de capital da semana anterior. Então, guarda essa informação porque eu ainda vou falar sobre isso mais para frente. Mas seguindo aqui, o sentimento geral do mercado cripto ainda está na faixa do medo, na faixa ali dos 31 do índice. Esse aqui é o índice mais utilizado do mercado. As moedas atreladas ao dólar, a munição ali disponível para comprar cripto, estão praticamente estáveis, sem sinal de fuga em massa. E o financiamento dos contratos futuros de Bitcoin ali, Ethereum, Solana e Hyperliquid segue positivo, mais moderado, sem sinal ali de euforia alavancada. Só que tem um detalhe aqui que quase ninguém repara. Nas liquidações forçadas da semana, o dinheiro alavancado, apostado ali na alta, caiu muito mais do que o apostado na queda. Isso é coerente com gente desmontando posição, não realizando ali uma nova aposta contra o mercado. Então, com esse quadro na mesa, o nosso agente ali de gestão de risco fez a conta e propôs reduzir a exposição em Bitcoin. Foi a proposta ali mais convicta que eu já vi essa equipe abordar no comitê, e acabou sobrando ali para mim decidir vender Bitcoin ou esperar uma confirmação técnica. Eu vou contar essa decisão completa lá no final desse vídeo aqui, porque antes faltam 2 notícias rápidas aqui que também mexeram com o mercado essa semana. A primeira foi sobre regulação cripto. Semana passada eu contei que a Lei Clarity travou no Senado e que o Congresso só volta a votar em 14 de setembro. Daqui a quase um mês. Essa semana foi a vez da própria SEC tentar avançar sozinha com uma proposta chamada regulação cripto. É a Reg Crypto. A reunião estava marcada bem para o dia 14, mas foi adiada oficialmente ali por um problema de agendamento, sem uma nova data ser anunciada. Então, nós temos aí o Congresso travado, a SEC travada. São frentes diferentes, mas é o mesmo enredo ali que trata ali sobre a regulação emperrada aí dos dois lados dentro do mercado americano. A segunda é mais um debate aqui, e eu queria trazer aqui sem fazer muito alarmismo. Pesquisadores aí do Google reduziram numa publicação de março aí deste ano, que ainda vem repercutindo bastante lá no Twitter, a estimativa de quantos qubits seriam necessários ali para quebrar
a criptografia do Bitcoin, né, de 9 milhões para menos de 500 mil. Parece assustador, né, mas a própria Grayscale, né, uma das maiores gestoras aí do mundo, publicou um relatório ali dizendo que um computador quântico capaz de quebrar essa criptografia, né, dificilmente vai existir antes de 2030. E o presidente da IBM, né, a empresa mais avançada nesse campo, disse publicamente que só espera ali um impacto mensurável da computação quântica por volta de 2028 a 2029. Então, é um tema aí para a gente ir acompanhando, né, mas nada para se entrar em pânico agora. Voltando então para a decisão que eu prometi anteriormente, o agente de gestão de risco da nossa mesa, né, juntou os pontos com a saída confirmada ali de dinheiro dos fundos de Bitcoin, o prêmio recorde, né, no mercado de opções de Ethereum e um padrão técnico recente que não resistiu ao teste de uma queda real. Com essa convergência toda aí, ele propôs reduzir a posição em Bitcoin, agora de forma preventiva, né, antes de qualquer confirmação do preço. Eu li o argumento, né, mas decidi ali não aprovar o corte agora. A minha justificativa foi que o nível técnico que definiria ali uma reversão mais séria não chegou a ser rompido, né? E justamente esse nível está configurado como uma proteção automática dentro do Clube Quant, né? Pronto para agir ali caso necessário, cortando a exposição direto para o piso de segurança, né? Caso esse nível seja perdido aí. É o mesmo mecanismo ali que nós utilizamos quando o Bitcoin perdeu os 107 mil dólares, né, e que nos poupou aí de tomar todo esse prejuízo aí da correção dos 107 mil até o preço atual, né, que está na faixa aí agora dos 64 mil. Eu argumentei também que fazer um corte aí no meio do caminho, né, sem essa confirmação, seria ali adiantar uma decisão que já tem um gatilho técnico definido para acontecer sozinho, né? Então, em outras palavras aqui, a gestão preferiu esperar o mercado confirmar em vez de agir só pelo medo ali do petróleo e das opções de Ethereum, né? E deixou a proteção ligada pronta para disparar sem precisar de uma nova reunião aí se o nível acabar caindo novamente, né? Se o preço do Bitcoin corrigir novamente. Exatamente esse tipo de decisão aí com a ata completa do comitê, o argumento de quem fez a discordância ali, né? Que fui eu, né? E o motivo de cada escolha que fica disponível através do relatório semanal para os membros do Clube Quant, né? Se você quer acompanhar esse processo aí de perto, né, com a carteira ao vivo, as estratégias publicadas e os relatórios detalhados de cada comitê, né, o Clube Quant está aberto. Outra coisa, mesmo você não sendo membro, né, dá para pedir uma análise da sua carteira totalmente de graça, né? É só você vir aqui no site, ó, descendo o site aqui, ó, tem essa parte aqui de análise personalizada. Então é totalmente de graça, você aperta aqui em Quero Minha Análise, preenche o formulário aqui certinho e logo em seguida eu vou te chamar, né, e enviar a sua análise aí. E para fechar aqui, né, o nosso sorteio da carteira SafePal ainda está rolando, né, e vai aí até o dia 5 de setembro. Todos os links estão aqui embaixo na descrição, né? Se você quiser vir a ser membro do Clube Quant, é só você vir no link aí, apertar aqui, ó, em planos, e aqui embaixo você já tem acesso aí a todos os planos que nós oferecemos, né? Tanto mensal, trimestral e anual, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, né? E se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Até semana que vem.